Gente, hoje a gente está em festa, recebendo meu querido Alexandre Maionese, grande flautista, mestre da flauta, mestre do choro, meu conterrâneo, nascido na minha cidade em São Gonçalo, que eu tenho sempre o orgulho de falar, niteroense também, porque mora há muitos e muitos anos. Alexandre, a gente está em festa, Pau Brasil Podcast em festa, recebendo o mestre Alexandre Maionese. Pô, Diogo, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer estar conversando contigo e contando um bocadinho daquilo que você quiser saber. Vamos esmiuçar aí, porque, gente, eu tenho um carinho muito especial pelo Alexandre Maionese. É um músico brilhante que eu acompanho há tanto tempo. Não é porque ele é nascido em São Gonçalo, não. 2003, tá aqui a prova, ó. 2003... Maionese lança Flauta de Prata, é solista, produção do Henrique Cases, um baita conjunto. Você lembra bem dessas gravações? Lembro muito bem. E aí o que acontece? O Maionese tinha deixado para mim um autógrafo que tinha apagado com o tempo. Eu falei, pô, Maiô, aparece lá pra gente bater um papo. E aí a gente aproveitou para refazer aqui, reacender a luz do tempo e desejando que novas luzes de novos CDs, de novos trabalhos daqui a 20 anos nos iluminem com a sua flauta maviosa. Vamos nessa. Maionese, meu querido, você começou brindando a gente com um trechinho de Proezas de Solon, é isso? Isso, do Pixinguinha e Benedito. Foi o primeiro, que eu me lembro, assim, foi o primeiro choro, junto com o Naquele Tempo, foram os dois primeiros choros que eu aprendi quando eu comecei a gostar de choro, comecei a entender o que era choro. Pois é, e a gente vai pegar exatamente daí, né? Porque eu quero saber da tua origem, da tua história, né? Maiô, você é nascido em São Gonçalo, sim, né? Família de músicos, como é que é essa história? Família não de músicos profissionais, mas sempre de músicos que gostam, que tocam por paixão, né? Uhum. Meu avô tocava contrabaixo. Como né? se chamava seu vovô? Adão Romanazzi. Adão Romanazzi, tocava contrabaixo. Contrabaixo. E fez parte lá, ele era nascido em Angostura, né? Uma cidade ali, próxima de Paraíba. Uhum. E tocou no conjunto da mãe da Zezé Gonzaga, da Dona Zaira. Zezé Gonzaga, nossa, aquela cantora brilhante. E aí ele tocava lá, mas trabalhava na rede ferroviária. Uhum. Também, né, por profissão, né? Sim, sim. Mas gostava muito de tocar, né? O meu pai toca um pouquinho de violão, um pouquinho de cavaquinho, hoje não mais, mas... Seu paizinho se chama... Otaviano Romanazzi. Otaviano Romanazzi, estamos deixando um abração aí pro seu Otaviano, que filhão, hein? Sua mãezinha vive? Não, minha mãe não mais. Sua mãe, como se chamava? Cleia. Sua mãezinha? Então, em memória da dona Cleia, né? Que maravilha. E o seu pai, então, também músico amador, tocava um pouquinho de violão, um pouquinho de cavaquinho. De cavaquinho. Mas você, como é que você faz a sua... Você foi incentivado a buscar um instrumento para tocar? Como é que foi isso? Tinha... A história, assim, ela é meio por um acaso, né? Uhum. Que apesar do meu pai tocar, e tocava em casa, né? Aquela coisa toda, também tinha um hábito, interessante que eu me lembrei agora, ele tinha um hábito de ouvir discos com o meu padrinho. A gente morava no 7º andar, meu pai ainda mora lá, em Santa Rosa, ali, no Largo do Marrão. Sim. E a gente morava no 7º, meu padrinho no 6º, Sim. logo no andar de baixo. E aí, todo sábado, eles iam lá para tomar um negócio, que legal, uma cerveja. Né? E meu padrinho tinha vários vinis, né? Uhum. Os LPs. Os LPs. E ele tinha, uma época, foi contador e fazia o imposto de renda do... Essa é uma outra história. Como as histórias vão se aproximar? Mas a gente está falando de como é que era o nome do seu padrinho? Osíris Correia. Osíris Correia. E aí eles desciam no sábado, né? Os dois estavam lá, não estavam trabalhando, aí desciam para tomar uma cerveja, um uísque e ficavam ouvindo os discos, Nelson Gonçalves, Nelson Cavaquinho, né? Todos os de samba, Clara Nunes. Meu padrinho tinha uma quantidade de discos boa. E aí
volta e meia eu descia. Então, assim, uma influência de música talvez fosse essa pelo tipo de música que eu ouvia. De pegar eles ouvindo aí essas coisas, essas referências. Então, eles ficavam ali conversando, batendo papo, ouvindo disco, e eu ficava pequeno ali, sentado ali, enfim, fazendo. Você sabe que é curioso, eu recebi o Rogério Caetano aqui pra gente bater um papo, né? Feríssimo, aliás, um abração, Rogério. Você foi extremamente generoso com a gente. E o pai dele era um colecionador seríssimo de discos, então a importância de ouvir esses discos, as gravações de infância, né? Isso é muito legal. Bom, então seu pai, seu padrinho ouviam, mas você não pegava instrumento ainda? Não, aí, né? não. E eles ali naquele momento que estão ali ouvindo também era só bate-papo e ouvindo, não tinha ninguém tocando, né? Mas então, Maionese, como é que surge essa história do seu apelido, né? Que ficou como um nome artístico, né? Sim. Romanase e depois virou Maionese. Sim, Conta isso pra gente. Então, acabou vindo da natação, né? Eu acabei entrando para a natação, fiz parte da equipe da escola, né? Fui federado um período, né? Nadava ali, fazia as competições no estado e tal. E aí, cada competição tinha que anunciar os nadadores que iam competir, né, naquela bateria. Então anunciava o nome, ali, né? raia 1, raia 2, assim vai. E quando anunciava Alexandre Romanase, não era Romanase, quase nunca foi. Era Romanese, Romanelli, Maionese, o cara parava no Rô e ficava ali. Né? E aí esse apelido acabou pegando, né? Eu era o menor da turma. Ainda sou o menor de várias turmas, né? Mas eu era o mais novo. Sim. E aí nisso o apelido ficou. Então, quando eu comecei a aprender música, eu já estava virando Maionese. Nesse caso, eu já cheguei na banda com o apelido. Com o apelido de Maionese. E aí acabou sendo o teu nome artístico, né? E acabou ficando. E é legal porque é uma referência única, né? O Alexandre Maionese. Eu tentei dar uma organizada nas coisas, mas eu confesso que foi mais forte do que Fugiu o controle, né? Gente, olha só, para nosso deleite, Alexandre Maionese passou mais cedo, gravou alguns trechinhos de choro com o meu querido irmão Gilson Verde, que estava aqui no quartel, no estúdio. Eu falei, bom trabalhar. Então a gente agora vai ouvir um trechinho do Ingênuo que o Maionese e o Gilson Verde prepararam aqui pra gente, pro nosso deleite. Maionese, meu querido, poxa, muito obrigado por esse Ingênuo magnífico. Gilson também, muito obrigado, meu querido Gilson Verde, passou aqui correndo e deu essa força para o nosso episódio. Foi bacana. Maionese, a gente parou você falando dos teus inícios na natação, mas até agora não tem nada de música aí. Como é que entra isso? Pois é, né? Não, aí nesse meio tempo a história para entrar na natação também não foi, quer dizer, não foi difícil, mas foi uma sagazinha, né? Porque naquele momento, assim que, né, a gente se adaptou no primeiro dia, eu fui ao parque aquático para fazer a inscrição da natação, finalmente, né? Oba! Como era na hora do almoço, só abria lá pelas 2 horas da tarde, isso já era 1 e pouca. Desculpa. Aí eu vi que o horário, né, era só às 2 horas, eu estava com esse meu amigo que tinha conhecido aquele dia. Ele falou, não, vamos lá na banda que eu marquei com o maestro de fazer um teste. Aí eu falei, então vamos lá fazer 1 hora, né?
E aí eu fui com ele para fazer o teste, chegando lá o maestro, você quer fazer teste e tal? Não, então senta aqui, você também? Eu falei, não, só ele que vai fazer. Você se lembra quem era o maestro lá da banda? Sim, acho que, vamos dizer, meu segundo pai de educação é o mestre Afonso Gonçalves Reis. Mestre Afonso. Foi ele então que introduziu, quem comandava a banda do Salesiano. Quem era o maestro da banda e o professor, assim, nosso, assim, de todos nós. Severo ou mais suave, assim? Como é que era o mestre Afonso? Ele era, assim, é difícil classificar como severo, porque não... Ele era, mas era um tempo diferente, né? Assim, a gente 80, né? Mas tinha uma severidade, com uma rigidez, na verdade, com um compromisso com a qualidade, um compromisso com uma disciplina, com a disciplina, né? Com o caráter, com a responsabilidade. Foi um período muito... São valores importantes, né, Maior? Você, então, mestre Afonso, vai lá, encontra ele com o Daça. Conheço ele. Mas você não vai pra música ainda. Aí o Daça senta lá para fazer o teste, que era um teste de assim, só para ele entender se tinha alguma dificuldade rítmica, né? Que ele tocava uns ritmos no piano e você tinha que acompanhar sentado na cadeira com a baquetinha batendo na própria cadeira, assim, sabe? Acompanha aqui, vai ver como é que... para entender como é que você ouvia, né? Para ter um senso rítmico. E aí, enquanto ele fez isso, ele malandramente, ou não, ou se já era do jeito, ele pegou e falou assim, enquanto ele faz o teste, segura aqui um pífano. Aí eu falei, mas o que é isso? Aí ele pegou, tocou assim, tocou umas notinhas, então é assim que funciona, tal, fica aí. Aí eu fiquei ali e tal, mas não saía nada, né? Porque fica ali, era curioso, mas era um tubo com 6 furinhos, 7 com onde você sopra. Com embocadura livre. Negócio completamente Sai fora vento do que pra tudo quanto é lado. eu jamais imaginava. Então não funcionou nesse dia. Fui embora, fiz a minha inscrição na natação, fui embora para casa feliz da vida, mas fiquei com aquela sementinha na cabeça. E aí eu voltei escondido do meu amigo no dia seguinte, que eu não podia contar a derrota, né? Aí eu voltei e falei, o senhor pode me emprestar aquele? Sim, pode, mas vai soprar lá na Santa. Tem a história da Santa também. A Santa? Que história era essa da Santa? O colégio tinha fica num terreno grande ali em Santa Rosa, né? Niterói. E ele, o terreno era enorme e tem um morro que faz parte do terreno. E lá em cima tem um monumento à Nossa Senhora Auxiliadora. E tem uma escadaria. Escadaria larga, com, sei lá, uns 5, talvez 8 metros, largura. E que você vai subindo e vai acessa o monumento. Caramba. E a banda ficava em frente ao início da escadaria. Aí ele falava, vai tocar lá na Santa. Aí a gente subia uns degraizinhos, ficava sentado, não chegava e ia até lá em cima, porque é bem distante. Muito longe, né? Mas ficava ali para não atrapalhar ninguém. Quer aprender, mas fica para lá. Fica para lá. Mas ele não deu nenhum. O interessante, parecia que ele estava jogando a isca, no meu caso, para poder eu morder com vontade. Porque ele falou, não, é assim, ele falava, mas ele gastava menos de 1 minuto, explicava e entregava o instrumento. Não, pode ir lá. E eu ficava sentadinho na escada, mas segundo dia, decepção total. No terceiro dia, aí eu peguei mais umas explicações com ele, né? Pedi para ele mostrar como é que é a embocadura, aí funcionou, saiu. Né? Comecei a tocar lá as coisas. Então, esse foi a minha entrada na banda, mas sem nenhuma pretensão de ficar aí. E estava rolando também a natação. Já estava escrito, já estava no segundo dia de aula. Já. Pô, bacana, legal. Já estava lá. E aí, nessa história, eu acabei entrando para a banda, né? Então, você entra, na verdade, ele te dá os primeiros rudimentos ali de explicava o beabá, vamos dizer assim, da música, né? Da leitura, que era nota, que não era, mas você aprendia, a banda usava um sistema muito de você aprender com o mais antigo, com o mais experiente. Então, isso também é uma coisa interessante, né? Acho que talvez o Silvério esteve aqui, se ele falar um pouquinho da banda, isso era uma tradição das bandas naquela época, que aí você coloca o cara mais experiente, né? Ou o cara que
conhece um pouco mais, do teu lado. Mesmo que ele não falasse nada, né, você acabava aprendendo, olhando, ouvindo, entendendo como é que... Mas você acredita que seja similar ao que acontece também nas rodas de choro, com os músicos mais jovens e ao lado dos mestres? Sim, eu acho que é por aí, né? Eu acredito que é por aí. Não assim aprender música, né? Porque na verdade eu fui aprender a técnica, essas coisas todas, né? Acabei indo estudar. Mas o choro, ele acaba sendo, né, o sotaque do choro, a forma de tocar o choro, apesar de ser cada um ter a sua, mas ela é muito de você sentar e olhar, você ouvir os discos, de você ouvir o teu ídolo, de você ouvir... Tem que ter um pouco dessa oralidade, assim, dessa presença. Eu acho que sim. Né? Você ouvir o outro, para você ir assimilando, entendendo as jogadas. Né? Porque muitas vezes o que está escrito não é o que se toca nas rodas. E aí quando você toca o que está escrito, até às vezes soa estranho. Compreendo. A não pauta não compreende exatamente o sentido do choro. Não, né? Ficaria muito quebrado. Eu acho que uma boa parte das músicas, tem vários estilos que são assim, né? Se você pegar talvez o jazz, se você pegar enfim, a própria MPB, você vai ter uma notação daquilo que está escrito, bem parecido do que se você do real, se você tocar exatamente o que está ali. Sim. Mas tem uma oralidade, né? Tem assim, um como molho você chamou, ali, né? Tem que precisa ser compartilhada presencialmente, né? Ser trocada. E você sentia muito isso, então, na banda lá do Salesiano. Só que lá, como eram dobrados, né? Até tinha choro, machixe, polcas, né? Valsas, até o que está escrito é quase que o que você está tocando lá, né? Até porque você tinha os arranjos e então você tem que tocar aquilo para poder soar junto com o outro. Mas o que eu digo que era junto, que por exemplo, a gente mal tinha começado a ler e a gente já sentava na estante para tocar uma música que era difícil para o nosso nível quando eu comecei na banda. Então a gente pegava a partitura e a banda já tinha vários discos gravados e no repertório mantinha algumas músicas que tinham no disco. Então a gente botava o disco no toca-disco, né? Olha, veja bem, gente, não tinha CD nessa época. No toca-disco e tocava tentando ler e entender o que está escrito pelo que estava sendo tocado lá. Então o que estava escrito era o que estava sendo tocado no disco. Tentando entender aquela tradução sonora do que estava na pauta. Então era um aprendizado que, se a gente conseguisse realmente ler o que está ali, estava correto. Né? Então, na banda, nas orquestras, normalmente aí sim, a gente tem que ler o mais próximo, né? Se não o exato que está ali na partitura, porque senão o arranjo desarranja. Sim. Mas mas isso era um método que funcionava muito legal, porque você ao mesmo tempo aprendia um pouco de afinação, você aprendia um pouco daquele som que você tinha que tirar na flauta que você não conseguia tirar. Então se de repente tivesse um ré na terceira oitava, lá no disco você ouvia o ré, e não adiantava você tocar o ré oitava abaixo daquele que você, opa, tá diferente ainda. Tá diferente, sim. Eu não chego ali. Isso tudo porque existiam os monitores e esses mais experientes acabavam ensinando pra gente, né, mostrando, dando exemplo. Era assim que se aprendia. A gente não tinha uma aula formal de música na banda, né? Pelo menos lá no Salesiano. Caramba, curioso, né? Você chegava e você sabia que o chefe de naipe, vamos chamar assim hoje, né? Mas quem era o mais antigo na flauta, e perguntava para ele, como é que faz isso aqui? E aí ele explicava para você como faz aquilo. Então você vinha aprendendo nas suas dificuldades, em vez de ter exatamente um currículo. Claro que com o tempo, depois eu fui estudar e as pessoas também saíram. Tá, mas aí, então, você tá com pífano. Como é que você chega na flauta? Levou muito tempo esse caminho? Como é que foi isso? Levou um pouquinho, porque essa também era uma outra característica da banda. A gente acaba entrando... Como a gente não sabe o que a gente quer, a gente acaba entrando onde tem lugar, onde tem lugar ou onde precisa. Eram duas coisas
eu hoje vejo, né? Uhum. Que era assim. Então, se meus amigos da banda estivessem aqui, não poderiam dar um ou outro depoimento, mas eu acho que era isso. Então você podia. Então o maestro olhava assim, cara, estou precisando de um clarinete. Então ele te dava um clarinete, ó, experimenta esse aqui. Era assim. Você não chegava lá. Eu quero eu gostaria de trocar. Não. O Cláudio, coitado, foi tocar, começou tocando cor alto ou sax-horn. Nossa. Os dois têm função. Instrumento danado. É um instrumento que só faz parar, papá, tá, e pronto. E se ele não precisa passar de uma oitava, sabe? Ele é um instrumento que faz harmonia, né? Que faz, né? Que engorda o caldo, é importantíssimo, né? Sim, mas sim, ele não é um instrumento que estimula, a princípio, uma criança de 10, 11 anos, que é no nosso caso. Coitado do Daço. Mas depois ele evoluiu, foi pro bombardino. Não, mas é verdade, o bombardino já é um instrumento... Legal. Não, é muito interessante. Então... Mas aí a flauta, eu quero saber da flauta. Tô te enrolando. Não, aí, antes de eu entrar na flauta, eu toquei vibrafone, toquei percussão. Aí, antes da flauta, caiu na minha mão um flautim. Ah, estamos chegando perto. Que a princípio pode até se falar, pô, mas é melhor o flautim, né? Porque a flauta tem uma coisa ergonômica também para uma criança. Mas eu já era grandinho, né? Eu cresci rápido, então não era uma questão da postura, da anatomia. Né? Mas o flautim, ele acaba sendo mais difícil por causa da pressão que você tem que colocar para a embocadura. É maior, né? A pressão. E a afinação. Né? Eu acho. É mais delicadinho. Eu acho mais difícil. Mas aí acabei tocando flautim primeiro. Então, depois de mais ou menos aí um ano nessa história do pífano, lá e fazendo percussão e fazendo um monte de coisa que ia aparecendo. Jogando nas 11, Jogando nas 11. Ele pegou, não, experimenta esse flautim aqui, um flautim e tal, não sei o quê. Aí eu comecei com 11 para 12 anos com flautim. A flauta não tinha aparecido ainda. Não rolou flauta para você ainda. Mas tinham flautistas na banda tocando? Tinham, nessa época eram 3... Não, tinham 2 ou 3 flautistas, mas tinham 4 flautins. Porque acaba que a bancada de clarineta, que substitui o violino, né, nos sopros, né? Nos sopros ali, na orquestra, era uma bancada boa, assim, tinha bastante gente. Então, a flauta, se eu não me engano, eram 2 e tinham 4 flautins. Então, o flautim para o ar livre e para as peças, acaba que a gente, né, tinha bastante. Depois disso, com o tempo, foi diminuindo, inverteu. Aumentou o número de flautas, né, e o número de flautins menor, que aí também melhora a afinação, melhora... Bacana. E você ficou muito tempo com o flautim? Como é que foi? Na banda especificamente? Então, na banda especificamente, eu fiquei quase o tempo todo. Foram o quê? Uns 7, 8 anos de banda, por aí? Foram quase 12. Quase 12. Porque depois mesmo saindo do colégio... você continuou. A gente continuava... Então esse tempo todo você percorre na banda com flautim. Com flautim. Toca-se flauta em alguns momentos, porque tem um momento que o flautim revezava, né? Já que tem 2, né? Deixa um, não precisa de tanto. Então, assim, dá o colorido conforme o arranjo da música ali. Então você já chegou a pegar um pouquinho da flauta em algumas ocasiões? Sim. Aí tinha várias vezes também, aí tinha alguém que estava aprendendo flautinha, aí faz essa apresentação de flautinha, eu faço de flauta. Então, assim, tinha essa... tinha essa jogada. Né? Então, assim, eu também toquei flauta lá, mas o meu instrumento na banda era flautim. Como é que você traz a flauta para si, para o seu aprendizado? Você, então, já tocando flautim, resolve experimentar as flautas e aí vai tocando em casa, separado? Como é que funcionou isso para você? Não, então, aí lá mesmo, tinha alguns momentos que a flauta acabou sendo introduzida porque, ela é igual o flautim, só que uma oitava abaixo. Sim. Então, as posições são exatamente as mesmas, né? E só muda a embocadura. Então... vamos fazer mais flauta nessa. Então, assim, isso foi um negócio que meio que aconteceu automático, né? Faz flauta nessa.
Tá. Aí levava para casa, estudava um pouquinho. A digitação era a mesma. É tudo a mesma. Uhum. Então levava para casa e estudava um pouquinho. Então assim, a flauta veio com também um ano depois, assim, 12, 13 anos e tal. E aí eu fui estudar a flauta fora da banda. Aí eu entrei num curso de flauta, fiquei um ano na Vila Lobos, que é ali no centro do Rio, né? E depois eu fui estudar particular com um professor para fazer prova para a escola de música, para o curso técnico. Você então já estava interessado em se profissionalizar na música? Como é que era isso, Maior? A gente não tinha noção disso, Diogo. Porque você estava tocando... Deixa eu tentar entender, porque assim, aqui no Pau Brasil Podcast a gente tem uma preocupação muito didática, né? Eu gostaria que esse conteúdo que é duradouro, que fica nas redes, também servisse para os meninos que estão começando, que estão querendo entender como é que funciona a profissão de um músico, como iniciar nos estudos e tudo mais. Na sua família, seu Otaviano, Dona Cleia, eles já percebiam que você queria se tornar um músico? Isso era só uma atividade extra classe? Como é que você via isso na intimidade do seu lar, da sua família? Na época isso não era um assunto, né? Nem meu pai falava, a gente falava, acho que eu não pensava. É interessante, né? A sua pergunta porque me faz pensar, né? Porque na época, como a gente tinha muitas... É interessante, assim, eu me sinto um cara privilegiado nesse sentido, porque a banda tinha uma atividade enorme, mesmo nesse período, ou seja, eu com um ano de banda eu viajava 2 finais de semana por mês. Caramba! Isso quando tinha pouco. Nossa, a banda então em época que era muito ativa, né? Sim. Sim. E era interessante que ela tinha uma atividade e assim, a gente não recebia nada, mas quando ia tocar na festa de alguma cidade, né, interior, alguma coisa, a banda recebia um valor. E esse valor servia para autogerir a banda. Sim. Então o colégio, praticamente, tirando acho que cedeu o espaço, ele não colocava, né, dinheiro ali. Não tinha uma despesa grande com a banda. Não tinha. A banda se autogeria nesse sentido, se autossustentava. Então, como nessa época tinha as viagens, tinha as coisas, a gente não tinha muito tempo de... A gente ia na onda, vamos chamar assim, no bom sentido, porque era o seguinte, esse mês tem viagem para não sei o que, para onde, sei para onde, sei para onde. Aí tinha, no meu caso, eu tinha viagem, às vezes, ou competição da natação no final de semana, que era também final de semana sim ou não. Esqueci que ainda tinha natação nesse processo. Tá paralelo ali. E aí, teve vôlei também, mas não vou falar para não encher, não. Então, assim, eu estudava de manhã e eu parava em casa quase que 9, 10 horas da noite. Poxa, Maionese, então foi uma infância, uma adolescência aí repleta de atividades, cara, né, cara? Espetacular, porque era... Papai e mamãe gostavam, respeitavam? Sim, porque é aquela coisa que hoje a gente busca fazer nos projetos sociais, quando a gente inclui, né, as crianças na música, que a gente faz as aulas de arte, enfim, de capoeira, né? Ou de confecção de instrumento, ou de artesanato, que vale justamente para a gente colocar a criança, né, fazendo uma atividade contexto, né? E se envolvendo ali. Então não dava tempo de eu pensar assim, poxa, eu vou querer ser músico. Não tinha essa pergunta. Estava no fluxo. Estava no fluxo, né? E aí, beleza, quando eu comecei a estudar flauta com mais ou menos uns 12 anos, estudar mesmo, né, com um professor, que foi na Vila Lobos, nesse período de 12 para 13 anos, virou uma chavinha assim, a flauta é mais difícil do que eu achei que era. Isso também aconteceu. Porque aí você chega lá e ele te pede para fazer uma coisa formal, que você não consegue fazer. E já na banda era, não que fosse frouxo, mas na banda cada um, apesar de ser interessante, né, apesar de não ser uma metodologia que um método instituído, mas ele meio que entendia como cada um contribuía, né? E conseguia passar por aquela fase.
Então tinha gente que demorava um mês para chegar numa determinada etapa, ou tocar uma determinada música, vamos botar um objetivo, essa música aqui um mês. Tem gente que uma semana já estava tocando. Então cada um tem uma... Engraçado como essa coletividade funciona, né, cara? Um vai se ajudando, um vai se apoiando no outro e quando vê o cara tá lá tocando, né? E é interessante que nem por isso o maestro, ele não era um líder que dizia não e que dizia sim, mas que estava ali o tempo todo. Não, isso não. Aí não dá, né? Tinha uma disciplina. Sim, sim. Mas, ao mesmo tempo, as coisas aconteciam ao sabor do meu interesse e do interesse de cada um. Se você quisesse passá-la pela banda como um músico que está ali só para curtir as viagens, você passaria tranquilamente, não era o maestro que ia te tirar. Né? Ou qualquer outra pessoa. Então, talvez você fosse aquele cara, não. Esse é o café com leite, vamos chamar assim, sim, né? Sim. A gente não pode contar. Mas estava no grupo e participava. Mas estava lá e participava. Entendi. Né? Então, nesse período, quando eu fui estudar a flauta, que aí eu fui para Vila Lobos depois, eu fui estudar a flauta particular com um professor que chama Sérgio Dias, né? Nesse período, eu comecei a entender, a flauta não é tão fácil assim, né? Não é essa coisinha. Minha leitura não tá boa. Não tá tão boa quanto eu pensava, né? E aí é que abriu o mundo da flauta no mais sentido sério, né? O que é. Essa coisa toda que você tá falando é muito importante, né, Maio? Porque falam de estratégias de ensino, de como a gente entra, às vezes, nesse fluxo, né? Naquele tempo as coisas eram bem mais, digamos que sérias, assim, por parte dos mestres, mas tinha esse carinho de perceber o tempo do aluno, né? Bom, já que a gente falou naquele tempo, vamos pegar esse gancho aqui, olha. Maionese e Gilson Verde prepararam naquele tempo um trechinho, ficou maravilhoso, saboroso. Veja com a gente. Muito obrigado, meu querido. Naquele tempo ficou lindo. Mais uma vez, obrigado, meu irmão Gilson. Obrigado por ter passado aqui e ter dado esse apoio ao nosso mestre da flauta. Maionese, a gente estava falando de quando você começa mais seriamente os seus estudos com a flauta. Você passa um pouquinho pelo Vila Lobos. Você não ficou... Com quem que você foi aprender mais seriamente a flauta? Com metodologia e tudo mais. Aí eu fui estudar na Vila Lobos, passei um ano lá, na verdade fiz percepção, eu não estudei flauta lá, fui fazer percepção musical, leitura, e aí nesse mesmo ano me indicaram o Sérgio Dias. Sérgio Dias, era um flautista, ele já tinha sido flautista do Teatro Municipal, nessa época dava aula de História da Música na Escola de Música. E aí... eu fui estudar com ele, mas com a intenção de entrar no curso técnico da Escola de Música. Tá, então você foi meio que se preparar para a prova. Eu fui me preparar para a prova, porque como eu procurei no meio do ano, ele falou, olha, tem uma prova no final do ano que a gente faz. Só que eu achei tão legal a aula particular que... Aí volta atrás ali. Por isso é que eu acho que eu não tinha esse interesse de ser músico. Aí eu achei tão legal a aula particular que eu fiquei na aula particular e não fui para a escola de música. Tá. Então eu não fiz inscrição nenhuma. Ele disse, você não fez inscrição? Eu falei, não, Sérgio, vamos ficar tendo aula aqui, é melhor. Tá legal aqui, eu não estou tendo tempo. Estou viajando muito, não sei o quê. Aí eu comecei a estudar com ele com 12 para 13 anos. Nossa, novinho, né? Fui até mais ou menos
17. Assim. O professor Sérgio Dias, então, foi que te deu essa base de técnica, estudo com metodologia erudita. Você chegou a pegar os eruditos, assim, aqueles cânones sim, dos não, métodos da flauta? Sim, né? Eu estudei no método do Celso Wurzelogel. Acho que eu fiz quase todo o método dele. Maravilhoso. Estudava no Tafanel. Né? E Galber, que é um método também famoso, e no Garibaldi. Eram os métodos na época, né? O do Celso mais novo, que era o da então, sensação. Então foi o professor Sérgio que te deu essa técnica mais flautística. Sim, né? E toda a parte de sonoridade, de emissão de som, enfim. Se me permite aqui, queria agradecer, porque você é um dos flautistas, Maionese, que eu reputo como tendo uma técnica extremamente limpa, né? Um som mavioso, suave. A gente gosta de estar nos lugares em que você está com a sua flauta, porque a gente sabe que vai ser aquele espetáculo de som, né? Uma técnica muito bonita, muito polida. Com certeza o professor Sérgio Dias teve aí uma função central em te ajudar a lapidar, né, esse som bonito que você tem, né? Não, teve sim. E além da disciplina e da própria rigidez também, né? Ele era um camarada também, eu tive sorte, assim, porque eu acho que talvez... Eu não gosto das coisas muito compulsórias, não, muito mandatórias. Eu tô vendo, você tá indo no fluxo. Eu não sou rebelde, mas eu acho que tudo que é muito compulsório, assim, te leva a escolhas, de repente, que não são as suas, né? Mas, enfim, ele foi uma pessoa muito importante para a minha formação musical, sim, né? Que me explicou, me mostrou como escutar a música, como entender, ouvir uma orquestra tocando, ou a própria banda tocando, que na época eu tocava. Ele, mas você consegue ouvir todos os instrumentos? Você consegue, né? Isso, claro, tem gente que tem facilidade, não tem, mas quando você tem uma pessoa para te dizer, você está ouvindo a segunda voz, ou você está ouvindo aquele instrumento baixinho que está lá atrás, que ele faz alguma coisa. Ele está afinando a sua percepção. Ele afina a percepção. Né? E, ao mesmo tempo, me colocou para entender o que era afinação e me colocou para entender o que é projeção de som, o que é sonoridade, né? Não parece nada, mas esses instrumentos de embocadura livre são um pouquinho complicados, né? Até você pegar o jeito, emitir do jeito que você quer, projetando bem, articulando com a técnica bacana. E é interessante, Diogo, que é um instrumento que ele, eu digo que às vezes, claro, você tem as pessoas que têm ouvido absoluto, ou seja, que elas ouvem exatamente o som. Eu costumo dizer que quem tem ouvido absoluto ouve o som com nome e sobrenome. É isso. Né? Então, sabendo exatamente o que está ali. Mas você tem uma questão de afinação que os instrumentos de sopro, né, não só o de embocadura livre, como a flauta, mas o instrumento de sopro, eles precisam, eles estão o tempo todo no radar do que está acontecendo em torno. Então, se os violões estiverem afinados, por exemplo, em 440, né? Hertz, a gente ajeita aqui e a gente afina. E todo instrumento... e depende muito de quem está tocando, né? Caramba, ainda afinação. Tem essa. Porque você tem uma forma de ajeitar e de corrigir algumas questões do próprio instrumento ali. Então, para a gente é muito importante que os instrumentos de afinação fixa, né, quem tem cordas, o próprio piano, eles estejam todos afinados quando tocando junto. Porque se você tiver um cavaquinho afinado, né, ou um outro aqui, ou então cordas desafinadas, fora, né? É difícil, porque a nossa tendência de instrumento de sopro é colar com aquilo que a gente ouve. Que entendeu? Curioso, né, cara? Então, se você tiver, né, duas pessoas tocando desafinados, difícil para o instrumento de sopro. Né? A gente, né, como dizem os amigos, assim, a antena da gente fica ali, fica meio perdida, ali, né? se tiver. Maiô, pro que interessa aqui pro nosso papo, cara, eu quero saber de choro. Flautista aprendendo a técnica erudita com o professor Sérgio Dias. Você já estava nas rodas? Como é que entrou o choro na sua vida, meu querido?
Também por acaso. Tudo entrou por acaso. Por isso que eu falo que eu sou um privilegiado. Porque a busca mesmo veio depois. Nesse período aí né, a gente está falando, né, 12 para 13 anos. Pra gente dar uma ordemzinha cronológica aí. Sim. 12 para 13 anos eu comecei a estudar flauta. Nesse meio tempo, né, com 14 anos, eu conheci o Marcos Nimirichter, que é um pianista, né, meu amigo, meu irmãozão hoje, assim, um dos amigos mais queridos que eu tenho. E ele já tocava piano, toca piano desde 4 anos de idade, e a gente, nessa história foi estudar na mesma sala, no colégio, eu conheci... ele era do Salesiano? Ele era do Salesiano também. E aí a gente foi estudar na mesma sala, eu conheci, e todo ano tinha um festival de artes, alguma festa da escola lá, não me lembro exatamente qual era o nome, mas que tinha apresentação de teatro, de dança, de música. E aí um dos professores de arte falou assim, não, alguém podia apresentar uma música e tal, não sei o quê. Aí olharam pra gente, eram os dois que tinha na sala assim, né? Então a gente teve que fazer alguma coisa. E aí eu conheci o Marquinhos nesse ano. Nesse ano que eu conheci, ele me chamou para assistir uma apresentação de choro do grupo que ele tinha, que chamava Chorando Juntos. Chorando Juntos. E aí, nesse grupo, eram todos músicos, acho que tinha um ou outro que era diletante, né? No sentido assim, não tinha outra profissão, tal, mas tinha ele. E ele era o prodígio da história, que era um piano de 14 anos, tocando com todo mundo adulto, né? E tinha esse grupo. Aí eu fui assisti-los no Teatro Gay Lussac. Interessante que com participação de um flautista também, que era o Eugênio Martins. Sim, né? O Eugênio Martins. Que foi também um flautista importante do teatro, né? Da cena, claro. Grande bravo. Ele tinha um jeitão assim, né? De falar, bacana. E aí eu fui assisti-los no Teatro Gay Lussac, também em Niterói. E aí não tinha flauta. E como eu tinha feito a apresentação com ele na escola, ele falou assim, cara, podia ir lá tocar uns choros com a gente e tal, não sei o quê. Nesse período, eu tinha um livrinho do Pixinguinha do Benedito, que é um livrinho azul, com aquelas coisas de primeira de Fá, segunda de Fá, isso é relativo. Antigo, pois os acordes eram assim. Aquela nomenclatura bem antiga. Mas a pauta era escrita. Bacana, né? Bacana. E aí, sem denunciar a claridade, né, que ela tem mais ou menos a mesma idade que eu, aí eu ouvi o disco da Nilce Carvalho, que tinha o Doce de Coco, que tinha o Proeza de Solon, e ia entendendo como é que era tocado. Porque bacana. Quando eu tocava, eu achava que não soava igual o que eu via no disco. É aquela história, né? Eu não tocava será que eu estou lendo errado? Será que eu tinha aquela referência? E aí eu comecei a aprender os choros para tocar no Chorando Juntos. E começamos a ensaiar e tal, até que no ano seguinte a gente fez uma apresentação no mesmo teatro, que tinha que meio reservar o teatro, pagar um calção. Era difícil para fazer uma apresentação naquela época. Hoje não mudou muito, mas teoricamente é mais fácil. Mas naquela época tinha uma... E aí foi quando eu comecei a entrar no choro. Através do convite do Marcos Nimirichter. Aliás, eu queria que você fosse portador de um abração aqui da gente do Pau Brasil, porque o Marcos Nimirichter é um músico extraordinário. Tem que convidar ele pra gente conversar. Marcos Nimirichter, você já está convidado aqui para sentar aqui com a gente e bater um papo. E aliás, eu queria dizer hein? Lá na internet tem um vídeo seu cantando, rapaz, com o Marquinhos Nimirichter. É verdade, no canal... Canal Brasil? Não, era no Canal Brasil, eu acho. Estúdio 66. Programa Estúdio 66, que foi um programa que ele fez. E o Maionese cantando maravilhoso. E o Marquinhos apresenta o cantor... Flautista. Aquilo ali é uma derrota, mas acho que não ficou tão mal. Marquinhos, obrigado por ter colocado nosso querido Maionese no choro. Que delícia, né, cara? Então, assim, que eu me lembro, eu acabo atribuindo a ele esse episódio da entrada. Porque até então não tinha, sabe, essa coisa. Despertado para você. Despertado para isso, E aí o que era interessante, o que ficou interessante nessa coisa de entrar para o choro e começar a estudar alguns choros, é que é tão difícil quanto a música clássica. É uma música
que tem muitas notas. Sim. Às vezes são mandamentos mais rápidos. Você precisa explicar todas as notas para poder o choro sair bonito, a música sair bonita, assim como a música clássica, né? A música clássica tem todo um trabalho de articulação, né? De sonoridade e de interpretação. A interpretação, às vezes muda completamente de autor para autor, né? Entender Exatamente. que naquele período aquele autor fazia determinado ornamento, ou o outro não tinha. E no caso do instrumento de sopro, às vezes até um próprio vibrato, que um tem, o outro não tem, enfim. Que legal isso, né, Mael? Você então estava tendo umas influências diversas e que te cobravam, né? Porque tocar o choro a gente sabe que exige também, né, um cuidado grande na parte da execução, essa questão da interpretação, do convívio nas rodas para entender o sotaque, né? O regional de choro, né, que não temos usado tanto esse termo, né? Esse termo, né? Mas ele é como se fosse uma música de câmara, Sim, né? Eu também vejo assim. Que você ouve todos os instrumentos, né? Não é Claro, não é como... Na própria orquestra você tem ali, sei lá, 20 violinos, né? 10 primeiros, 10 segundos violinos, enfim, violas, violoncelos. Mas você ouve uma massa tocando, né? Sim, uma massa sonora verdade. bacana, bonita Isso. e tal. Então que cada um contribui com tua parcela ali. Mas quando você tem um grupo de câmara, ainda na música erudita, você ouve, né? O que um está fazendo, o outro está fazendo, assim, é uma responsa bem pesada, bem séria, né? É mais difícil de você, né? Ficar se escondendo ali. Então acho que o choro também era isso. Então isso me chamou a atenção, porque como eu estava estudando música clássica, música erudita, né? Era uma música que também desafiava, assim como a música... Sim, ou seja, você estava sendo exigido o tempo inteiro, né? Você estava tendo toda a formação e o chão dali do erudito, com a técnica, com a sonoridade, também com a interpretação, e pegando o choro que exige tudo isso também, né, Maio? Sim. Que legal isso, porque isso te formou esse músico que você é, né? Você teve essas influências e conseguiu... Claro que com o seu talento e a sua dedicação, o seu cuidado, né, o seu carinho com o que estava fazendo, chegar nessa excelência de poder transitar por esses mundos, que são mundos realmente que exigem demais do músico, né? Exigem demais do músico. E eu acho também, Diogo, que assim, todo músico tem que experimentar estilos diferentes, né? Desde que ele queira, né? Que ele tenha vontade. Porque nesse período também que eu estava estudando, eu tive uma passagem num conjunto de música antiga, que foi o Filarmonia Antigo, então tocando toda a família de flautas doces. Caramba, né? Já é outra parada. Que é outra história, que é outro estilo. Que também era uma música de câmara, né? Porque eram 14, né? Às vezes 15 músicos ali. Mas também com outro estilo, com uma outra forma de tocar, com uma outra forma de olhar, né, para a própria música, de ouvir. Então, já é uma música que não tinha muito vibrato, por exemplo. Sim. Então, enquanto eu estava estudando flauta, a única coisa que teve de bom é que o maestro do Filarmonia Antigo, que era um conjunto escola, né, ele era o meu professor de flauta, então tinha uma vantagem, que era na Orquestra de Câmara de Niterói. E aí a gente... mas a flauta que tocava lá não podia ter tanto vibrato quanto aquela flauta, por exemplo, que o choro tinha. Então, quando eu ouvia Tamiro Carrilho, quando eu ouvia Carlos Poiares, né? Santoro. O Santoro, quer dizer, os flautistas, né? Importantes do choro. Quando eu ouvia também os flautistas, o Lendir Siqueira, o Celso Otzenlouro, o próprio Eugênio Martins, todos tinham vibrato. Né? Cada um no seu estilo, mas todos tinham. E lá não podia ter. Na música clássica, não podia, mas menos, toda hora a gente ouvia menos vibrato. Então, isso deu também uma outra experiência, né? Uma outra forma de... Agora, Maionese, a gente está vendo que você é um músico
que teve uma formação lindíssima, né? Assim, muito rica. E a gente aqui tem um carinho muito grande pelo choro, né? Cara, você consegue se lembrar, ou talvez não precise buscar pela tua memória, mas pelas tuas sensações atuais, né? Como é que você sente o choro? Como é que ele bate para você, assim, a ponto de você fazer uma trajetória na sua carreira e tendo sido reconhecido como um grande chorão? O que traz o choro? O que você sente no choro? Eu tinha curiosidade para saber isso. Sim. De um músico tão experiente como você. Eu acho que é a liberdade, porque apesar de você ter os chorões tradicionais que tinham aquela né? Não, o choro é assim, precisamos tocar, é esse acorde, né? Não inventa muito, né? E eu ter aprendido ouvindo com grandes chorões, né? Mas ao mesmo tempo você tinha a liberdade de fazer os enfeites, ou os ornamentos, sim, ou as brincadeiras que você pudesse fazer muito sem, pelo menos eu vi assim, muito sem alguém falar com você, não, isso não pode, eu nunca ouvi isso. Numa roda. Numa roda. Ou seja, é privilegiada essa espontaneidade do músico também, né? E ao mesmo tempo, nas rodas é que é o grande, que para mim foi a grande escola do choro. As rodas. As rodas. E as rodas podem ser rodas que você toca profissionalmente, pode ser uma reunião na sua casa, pode ser uma reunião na casa do amigo, pode ser que você passou na esquina, viu no botequim um grupo tocando, e pô, o som tá bom, né? E se for possível, senta ali e toca. Sim. Então, acho que essa liberdade me cativou. A segunda coisa é que é bom de tocar. Sim, tem gostoso, né? Tem muitas notas normalmente, né? E é extremamente melódico quando não brinca muito, assim, de forma muito gostosa, ritmicamente com as células. Tem esse sabor, né? Todo, né? Dessas células rítmicas, né? Então, assim, eu acho que isso que me cativou. Também, volto a dizer, não é muito... não foi uma coisa consciente, né? Foi natural. Foi natural. E, ao mesmo tempo, porque tinha muita oferta. Diogo, era muito... Cara, assim, eu fui a muitas rodas de choro, porque quem me chamava para ir na roda de choro era o Ronaldo Bandolim. Mas vamos lá na casa de não sei queridíssimo, quem. Vamos tocar lá um pouco e tal. E às vezes eu tocava, sei lá, eu até hoje devo tocar 1/3 do repertório que o Ronaldo toca. Nossa, o Ronaldo é enciclopédico, né? E aí é isso, né? Então você percebe que o sabor das rodas, essa liberdade para você ter essa espontaneidade, mesmo dentro de uma linguagem, entre aspas, tradicional, como a do choro, te cativaram, né? Tem essa coisa da melodia, das muitas notas, de uma execução que te chama, né? Que convida o músico. O virtuose para um garoto novo é fantástico, né? Você tocar rápido... Esse acho que é o primeiro... Você passa por essa fase, né? Essa fase do... eu preciso... Né, quanto mais notas me por desafiar. Minuto eu tocar. Pô, você falou uma coisa tão bacana agora, né? Já que a gente tem essa função didática aqui, né? Hoje o Maionese já não é mais tão garoto quanto os seus 12, 13 aninhos, né? E como é que você percebe isso hoje, Maio? Você sendo um músico mais experiente, já tendo se desafiado, já tendo passado pela fase, né, mais virtuosa, você se sente mais maduro para sentir, para saborear mais as rodas, saborear mais o conjunto? Como é que você vê isso? Sim, com certeza. A gente vai. Acho que todo músico tem uma fase que é meio assim, né, licença da palavra, endiabrado, né? No sentido de... Você também já foi esse... Quer fazer... Quebrar tudo, né? Tudo, quanto mais, assim,
que gosta de tocar coisas rápidas, assim, isso é que dá, né? Emoção. Que dá emoção e consome a energia que a gente precisa gastar. Eu acho que isso é um ponto. E ao mesmo tempo também você começa a entender que na medida que você vai tocando, vai se apresentando, e vai pegando experiência de palco, e vai tocando com outras pessoas, que daqui a pouco tem uma parcela que gosta do teu som. Uhum. E quando você toca as músicas rápidas, são capazes até de começar a conversar com o colega, mas quando você toca uma melodia, né, mais lenta, mais maviosa, onde se permite mais o onde sabor se permite do mais o som, sabor do né? som, então você vai começando a compreender que, na verdade, ser músico é ter todas essas possibilidades. essas possibilidades. De forma que você use, né, ou que você toque daquela maneira, o mais rápido, o mais lento, de acordo com o que a música pede. E aí não é mais você. E aí eu acho que essa é a grande... Você acha que levou muito tempo ou você conseguiu ter essa sacada assim relativamente rápido? Até hoje eu acho que ainda estou aprendendo. Não é uma coisa que... Eu acho que em alguns momentos eu ainda acho que de algumas músicas que eu toco lento eu devia tocar mais rápido. Aí eu tenho que pensar se eu vou conseguir agora. Tem isso também. Mas é muito curioso, né, Maio? Porque às vezes a gente percebe assim... Dia desse eu estava ouvindo um disco do Djavan e uma das canções, o músico que fez o improviso, eu falei assim, pô, o cara agora vai... Bicho, o cara só fez acorde e ficou lindíssimo, cara. Como suou, como preencheu os compassos assim com tanta beleza. Eu falei, cara, calma aí, será que é a introdução? Voltei. Não, era um improviso. E ele simplesmente deixava o instrumento soar, né? Então, assim, ter todo esse sabor, né, de entender, de poder ter esse repertório de brincar com isso, né? A gente não, eu acho que a gente, quando é mais novo, a gente não para, não tem paciência. Uhum. Eu acho que é isso. E talvez essa, né, essa vontade de... Essa energia que a gente precisa consumir, não permite que a gente ouça, acho que as músicas mais lentas que hoje a gente fala, cara, aquela música, né? Então você ouve um Choro Negro, com mais, né? O próprio Ingênuo, sim, né? Sim, e aí a gente acaba passando por essas, né? Essas coisas mesmo, muito assim, né? depois daqui a pouco você começa, nunca tinha percebido essa música. Eu acho que é isso, você vai entendendo o que você vai... A gente vai entrando em outras fases, em outros tempos, e a gente começa a ter essa percepção assim mais sensível, né? Exatamente. Então fica essa dica também para os meninos que estão ouvindo, que ouvirão aqui o Mestre Maionese. Eu tenho certeza que muita gente gosta. Eu especialmente gosto do teu som, falo isso para todo mundo, tanto que fui atrás de você em 2003 com a Flauta de Prata. 20 e poucos anos depois a gente está aqui conversando, né, tão saborosamente. Bom, mas como a gente está aqui falando de coisa séria, né, falando de música, a gente vai pegar mais um trechinho que o mestre Gilson Verde e Maionese fizeram aqui, daquela sobremesa maravilhosa que é o doce de coco. Acompanhe com a gente.
mais linda. Maionese, meu irmão, que delícia de doce de coco vocês fizeram. Mais uma vez, obrigado ao meu querido Gilson Verde por ter passado aqui e contribuído com o nosso episódio. Maiô, o choro chegou para você. Você continuou estudando também, paralelamente, a flauta na parte técnica, erudita, né? Quando foi que você começa assim a fazer gravações e participar com músicos? Porque eu sei que você gravou com muitos artistas também, né? Me lembro, inclusive, de um CD do Melodia que eu gostava demais, que eu gosto demais. Foi o Estação Melodia. Você participa ali também das gravações. Como é que chega para você essa coisa de gravar com outros artistas, de entrar para outros estilos também? Você tem mais ou menos noção de por onde você entra aí? Quer dizer, já com minha carteira de músico é de 15 para 16 anos, né? Da ordem. Caramba, novíssimo. Que eu tive que tirar justamente para poder fazer alguns cachês. Na época se fazia muito cachê na Globo e alguns cachês de gravação de trilha para novela, para umas coisas assim. Então, você precisava ter o número da ordem, né? Para poder esse número fazer parte, você receber o cachê por uma ordem de pagamento ali, Banco do Brasil, sei lá, Caixa Econômica. Então, assim, nesse período, já por conta de eu estar estudando flauta, aí tem sempre aquela história, vou te indicar para você fazer uma participação, até um cachê para fazer ali e tal. Não era muito, não acontecia muito, exatamente porque eu era muito novo, né? Mas volta e meia, comecei a fazer nessa época, né? E fiquei na banda até mais ou menos 22 anos. E nesse período tiveram várias, né, gravações, algumas coisas que eu fiz lá. Mas, a princípio, sem nenhum grande, né, importante. Aí nos anos 90, 91, foi quando eu conheci o Paulão Sete Cordas. Ele é que, na verdade, me colocou para a maioria das gravações que eu tenho hoje com sambistas, né? Com a parte do samba. Quer dizer, quem me colocou em contato com o samba foi ele. Né? Que legal. E aí, as coisas que ele começou a fazer, ele, não, vou botar flauta aqui, vou botar flauta ali. Então, acabei que eu entrei no samba por intermédio dele, e ali que também aconteceram os discos. Então, Zeca, Dona Ivone, o Mestre Marçal, eu lembro que eu fiz um show, vão te lembrar dele. Quando eu conheci o Zé da Velha, né, foi em 1990. Né? 90 ou 91, um dos dois. Agora, 90, 91, 89, eu não sei. Eu já tentei olhar na foto lá, não tem. Mas a gente teve um show que foi no Otton, no hotel, que reunia, acho que a nata dos sambistas. Né? Então tinha Wilson Moreira, Ney Lopes, Mestre Marçal, Bete Carvalho, Dona Ivone, Delcio Carvalho, Noca da Portela, Nelson Sargento. E aí eu fui tocar numa banda que o Paulão montou, a produção era acho que do Lefê. E aí eu fiz de sopros, era eu e o Zé. Puxa, então, para mim eu tenho uma foto essa eu tenho. E aí, para mim, era um negócio assim que foi um dos momentos mais que marcaram, assim, porque assim, eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Ao lado da... como é que eu vou fazer? Tá, o Paulão escreveu as introduções, tinha as coisas, mas assim, eu não tinha mínima experiência com samba e choro. Mas eu só fui tocar lá e o Paulão só me chamou porque ele me ouviu tocando numa roda de choro. Aí vem aquele assunto que a gente falou um tempo atrás. Das rodas. Né? Numa roda de choro que acontecia no Mandrake. Em Botafogo. Na Mena Barreto. Atrás do hoje do shopping Botafogo. Sim. E era uma roda que acontecia terça-feira, que as pessoas sentavam ali para tocar.
né? E tava ali. E o Paulão me viu tocando lá e foi por causa de estar tocando lá sem ser profissional, ou seja, estava ali dando canja aí informalmente, que eu fui conhecer o Paulão, que fui entrar pro samba. Por isso que eu vejo que como é importante, além de você tá nas rodas ali, dando canja, né, e prestigiando os seus amigos, sim, né? Sim. E as pessoas que você gosta, você também é uma forma de você estar aprendendo, de você estar, né, fazendo até laboratório, ou seja, tocando, experimentando coisas que você tinha vontade, ouvindo coisas diferentes, ouvindo sambas e ouvindo músicas que você não conhecia. Então, assim, a roda de choro e a roda de samba são lugares importantíssimos, na minha visão, para você estar em contato com outras pessoas e, ao mesmo tempo, as pessoas te ouvindo, né? Sim. Então, acho que foi isso que me fez. Então, assim, a minha entrada no samba e nas gravações foi muito, devo muito. Você gravou muito samba também, com muita gente? Como é que foi nesse período? Então, tenho discos, eu tenho discos com... Eu não lembro de todos, né? Assim, não sou tão criterioso quanto a isso, mas eu tenho uns discos com o Zeca, uns discos com... O Martinho tem um, o Beth tem um, que eu fiz participações, né? Sim. Não tô integral. Mas com o Zeca, assim, os 3 primeiros, o Samba pras Moças. Que legal, tem os 3 primeiros discos, assim, que aí acabei que eu fazia lá. Era eu, Dirceu. Muito bacana isso, né? Era o Rio, das produções eram do Rio do Hora, né? Muito e o Paulão acabou me levando para lá e eu fiquei um tempo lá. Sim, que bom, que bom. Maionese, eu queria pescar uma outra informação sua, que é o seguinte. Pouca gente sabe que o Maionese, assim como o pai, é engenheiro, né? E é uma curiosidade que eu tinha. Você tem uma adolescência sempre muito repleta de atividades escolares, extra, classe. A música chega o choro, chega o erudito, chega a música antiga. Como é que entra a engenharia para você? Tô te perguntando da engenharia pelo seguinte, porque eu queria saber se, na sua opinião, hoje, já mais experiente, tarimbado, com as 2 profissões, se você acha interessante essa possibilidade, né, dos jovens que estão tão divididos, né, aquele momento em que a gente não sabe o que vai ser quando crescer, porque já cresceu e não sabe ainda o que fazer, né? Como é que foi para você esse caminho de repente, ser um músico profissional e também cursar engenharia e hoje conciliar a sua profissão de músico com a de engenheiro? Eu acho que isso podia ser uma informação bacana para os nossos queridos jovens aí que vão ouvir certamente e tirar algum proveito disso. Como é que você sente isso, Maio? Eu acho que isso é muito de cada um, né? Mas a gente tem vários exemplos de músicos profissionais e músicos importantes. O próprio Jacó, não era só músico. Tocando em alto nível. Né? Se a gente falar do conjunto dele, o Carlinhos, o César Farias. Acho que o Ronaldo também é engenheiro. O Ronaldo é engenheiro eletricista, né? E que foram atuantes, né? Sim. Porque você tem outros músicos, o próprio, então vou falar aqui, o Henrique Case é químico. Sim. Mas eu acho que não exerceu, né? Não seguiu. Mas formou e né, estudou. Sim. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que permeia a vida não só dos músicos, mas de outros artistas e de outras carreiras também. Não só de carreiras artísticas, eu acho que também de carreiras... Né? Tem gente que trabalha como advogado e é contador, né? Enfim, tem gente que é professor, assim como você, de história. E tem um podcast falando sobre música. Tem um podcast falando sobre música e adora dançar. Depois, a gente não falou da dança. Não, vamos chegar lá, calma aí. Então, eu acho que nesse período, assim, de que eu tive que decidir, né? Olha, agora eu vou fazer o vestibular, eu já tocava, né? Eu já tinha... Eu lembro que uma coisa que eu tive muito orgulho de ter, numa época que era difícil, eu comprei meu telefone para botar no meu quarto. Na época valia ouro, uma linha telefônica. Com o dinheiro da música. Da Telerge. Com o dinheiro da música. E aí meu pai não podia mais reclamar que eu estava pendurado no telefone, que agora o telefone era meu, entendeu?
Mas eu tinha que pagar a conta, tem isso também. Então, o que acontece? Nesse período, eu consigo tocar. Eu sempre gostei de tocar em vários estilos, em vários grupos. Eu acho que também isso faz parte da minha história, assim, né? De tocar em várias frentes diferentes, de estilos diferentes. Você também fez aquela coisa que os músicos fazem também de casamentos, cerimônias? Fiz muito nesse período de 15 anos, que foi ali de 85 até 94, 95. Você tocou também nessas cerimônias e tudo mais? Chegava às 5 horas da tarde para o primeiro casamento e tocava em 6 casamentos até 9 horas da noite. Caramba, cara, toda, que legal, hein? Sábado e domingo, toda quinta, sexta, sábado e domingo. Então, assim, era muito interessante, que também esse pra gente, musicalmente, né, pode ser que os meus amigos músicos que tocam em casamento até hoje, não é isso. Mas musicalmente não era uma coisa que eu gostava. Sim. Eu achava que era muito repetitivo e, na verdade, a gente fazia uma música de fundo, né? Sem também desmerecer a própria cerimônia de casamento. Claro, quem está casando, claro que a música muitas vezes é a coisa mais importante para quem está casando. Sim. Mas para a gente que tocava o mesmo repertório e tal, nem era muito interessante, mas era uma... Mas é importante ter passado. Mas financeiramente era importante. Era legal também, né? E era legal ter passado por ali, porque várias coisas acontecem, né? Nas sentindo a profissão também. E sentindo, né, a profissão. Como é ser um músico contratado para aquele tipo de trampo ali, né? Exatamente. E aí eu entrei, eu falei, não, vou fazer alguma coisa que eu gosto. O que eu gosto? Eu gosto de matemática, sempre me dei bem em matemática e tal, então acho que eu vou fazer engenharia. Meu pai é engenheiro, meu avô era também, então vou fazer. E aí eu entrei para a faculdade, fui fazer o UERJ, né? E no meio nessa transição em que eu estou saindo da banda, que eu entrei na UERJ em 89, e eu saí da banda mais ou menos em 92, que foi a última viagem que a gente fez à Suíça com a banda. E depois eu não conseguia mais tempo para estar lá, para ir nos ensaios, então eu tive que escolher. Mas nesse período de 92, eu fiz concurso do Corpo de Bombeiros e tranquei a universidade para entrar na banda do Corpo de Bombeiros. Caramba! Você foi músico militar, então? 6 meses. Fiz o curso, fiz tudo que o militar faz, que o militar faz no curso, só que na hora de efetivar eu resolvi voltar para a engenharia. Caramba! Então você trancou... Fez essa experiência? Tranquei, fiz essa experiência. Na verdade, eu perdi um ano, porque quando eu fui chamado, eu estava já cursando um semestre. Sim. E aí eu não consegui fazer as provas. Você teve que parar? Então, eu abandonei algumas disciplinas, eu tenho isso lá no meu currículo, com muito orgulho. E depois eu voltei, aí tive que esperar o semestre começar, saí dei baixa da corporação no meio do semestre, então eu só entrei no ano seguinte. Então eu acabei ficando um ano atrasado, né? Mas que legal, porque você fez uma coisa aí que é engraçada, né? Você foi experimentar, né? Exatamente. Então eu acredito que é uma questão de você experimentar. E se você consegue ou não. Porque é uma divisão de tempo que nem sempre ela vai ser como você quer e nem vai ser leal à profissão A ou à profissão B, né? Vai ter momentos em que uma coisa vai te puxar mais para um lado. Não tem jeito. E talvez você tenha que abrir mão, inclusive, de uma coisa pela outra. Então, tem coisas interessantes assim. Eu tive algumas oportunidades quando eu trabalhei numa empresa como gerente de manutenção. Eu tive umas oportunidades de tocar com artistas, por exemplo, para viajar, para ser efetivo, assim como eu fui do Melodia 8 anos, né? Mas eu não podia, porque como é que eu ia viajar? Como é que eu ia participar de uma turnê que duraria 6 meses, que eu ficaria não sem condição. Completamente afastado. Então eu fiz uma escolha. Então eu falei, não vou poder ir. Sim. Não me arrependo, mas foi uma escolha. E uma escolha penosa, porque, de certa forma, o seu uma parte do meu coração estava querendo ir lá para tocar e mas chutar naquele momento a engenharia. Né? Mas eu também não tinha como deixar a engenharia, deixar minha carreira, que estava também num momento de ascendência. Sim.
num meio que eu falei, não, mas também eu gosto daqui, não, tem que escolher. Não. Bom, então, pelo que eu estou percebendo, você não foi fazer engenharia porque seu pai era engenheiro, não. Você teve um gosto por aquilo, né? Você se preocupou em gostar de fazer algo para além da música também. Você não foi só porque aqui vai me dar um dinheiro, vai ser legal e pronto. Não, né? porque aí para mim não se sustenta. Então, assim, por mais que você tenha, né, um sustento financeiro, né? Uhum. E isso eu digo com muito orgulho, a minha vida é permeada de momentos em que a música me deixou de pé e que a engenharia me deixou de pé. Sim. Não tem jeito. Tem momentos que as duas ficam bombando, não sei para qual lado eu corro, beleza, mas teve vários momentos, e momentos importantes, por exemplo, o momento que eu deixei de trabalhar, né? Então, resumindo e falando rapidinho, né? Uhum. Que eu saí como empregado, né? E que foi por uma... eu fui ajudado por uma circunstância que... Sim. me ofereceram um trabalho que eu ia ganhar o dobro de onde eu estava. Para trabalhar de novo como empregado, mas trabalhar numa outra empresa. E aí eu pedi para sair, né? Pedi demissão, tal, não sei o quê. E fui trabalhar na outra empresa. No segundo dia, a empresa perdeu o contrato e eu fiquei desempregado. Eita fé. Então, eu tinha música. Uhum. E ela ficou me segurando ali um tempo. Aí até lá eu montei uma empresa junto com um sócio, que depois não deu certo. Hoje tá eu e minha filha Mariana, mas nem sempre foi assim. Então, nesse período que eu fiquei ali de um ano e pouco para me erguer e decidir o que eu ia fazer, quem botava comida lá em casa era a música. Que legal, cara. Aí eu pude dedicar um pouquinho mais naquele momento, né? E pude ter mais. Sim. Então você acha que, se eu estou pegando essa dica, tentando deixar para os meninos aí que estão ouvindo, você acha que é interessante desde que você escolha uma coisa que você goste para além da música, né? Que não seja só uma preocupação material, né? E que você entenda também que tem todo esse lado aí de você renunciar, talvez, em alguns momentos a uma coisa ou outra. Acho que nada é só alegria, né? A gente tem os ônus e os bônus de cada coisa que a gente escolhe. Mas eu acho que o importante é que não seja puro dinheiro, nem puro amor. Sim. Eu acho que eu sempre trabalho muito com equilíbrio. Né? Claro, tem alguns momentos que a gente gosta de, como a gente fala no jargão do samba, a gente gosta de tudo, tudão, né? Claro, mas eu acho que nem sempre pode ser tudo, dá para tudão, ser assim, né? Então, acho que essa coisa de você ter as duas escolhas, sim, né? Sejam elas quais forem, ela acaba sendo importante porque, cara, tem alguns momentos que a gente não consegue, né? Tem momentos que eu falo assim, a engenharia está muito difícil. Ou o próprio momento da profissão está difícil. E aí você tem, claro, um planinho B aqui para fazer, nessa coisa de ser tudo numa mesma, né? Todos os ovos numa mesma cesta. Eu acho que é bom, mas nem sempre a gente consegue. E tem uma outra coisa muito bacana aí que eu pesquei, se eu entendi bem, que é o seguinte: você também nesse meio tempo das escolhas, você foi se permitindo experimentar, como foi o lance do Corpo de Bombeiros, né? Sim. Então é legal para os jovens fazerem isso, né? Essa era uma grande dúvida, né? Se eu deveria largar a engenharia e fazer música, já que eu tinha muitos momentos que eu achava muito importantes e muito bacanas nesse período da carreira, né? Mas, ao mesmo tempo, tinha uma coisa que eu gostava na engenharia, que era a previsibilidade, que era você programar uma coisa e ela acontecer do jeito que você programou. Nem sei, às vezes não acontece mesmo, mas tinha essa coisa de você trabalhar com um planejamento que a música não tem. Ela tem, a gente ensaia, a gente, claro, tem os arranjos, tem uma disciplina, não é isso, né? Senão daqui a pouco, quando eu sair daqui, eu não sou mais músico, o cara só falou. Mas não é isso, mas eu acho que tinha uma coisa da engenharia que eu acabava gostando, né, que me levava e que me
manteve lá. Sim, bacana. Quando eu fiz a escolha. Né? Que bom isso. Senão eu teria saído, assim como eu fui. E aí, então, ir lá naquele concurso do Corpo de Bombeiros, de 1992. Então, 92 foi um período muito, muito rico. Né? E nesse concurso é cursar o curso preparatório e depois dizer que não quer, mas não foi uma coisa a revelia, não é que eu gosto ou desgosto do regime militar, não é isso. Até hoje tem bons amigos lá, né? Não é isso. Mas foi uma escolha. Ou seja, você se colocou ali disposto a experimentar, para poder dizer se queria ou não, e tirar aquela pulga de trás da orelha também. Talvez passe um pouquinho pela coisa do compulsório. Sim. Porque quando você faz uma escolha, como uma boa parte dos músicos quer ser, né, toca nesse conjunto, naquele, mas não tem um contrato, né, não tem um papel, de certa forma você está livre, né? Sim. Você tem um dever moral, tem um dever de respeito ao que você, né, de hombridade, ao que você tratou com o líder daquele grupo, né, ou com seus colegas. Mas você não tem um papel, uma formalidade. Ali, né? Então isso é legal. Então essa escolha foi sendo feita ao longo dos anos, né? Te digo que hoje, para mim, a música é uma escolha do coração. E essa escolha é muito importante porque aí você toca com quem você quer, da forma que você quer, né? E sem ter que, de repente, se submeter a algumas formas, né? Ou seja, a engenharia, se eu estou entendendo bem, ela te permite, na música, ter ainda esse cuidado de selecionar melhor aquilo que você quer. A música que você quer tocar não é nem tanto as pessoas, né? Mas é o estilo, né? Às vezes você... eu gosto do grupo tal, mas às vezes você não se adapta àquele grupo, né? Ou eu gosto de tocar com fulano, mas uma coisa é você tocar numa roda, outra coisa é você fazer um trabalho que tem que ensaiar, tem que chegar cedo. Então, assim, tem toda uma organização que nem sempre é como a gente acha que ela vai ser o que tiver que ocorrer. Então, assim, essas escolhas foram acontecendo nesse... né, assim, experimenta, não deu certo. Que legal você ter aí, permitido, perdi o emprego, né? agora eu vou ter que tocar mais, não tem jeito, né? Aí você se coloca mais disponível, em alguns momentos você não, cara, isso aqui é um trabalho que eu não quero fazer, né? E na medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai realmente peneirando e vendo que, mais, né? Que aquilo que você fazia, que era sair daqui e reforçar uma banda de música lá na outra cidade, porque você queria, sei lá, que as pessoas vissem que você toca bem, então isso não acontece. Já passou. Né? Agora, vamos entrar num assunto aqui que é muito caro pra gente aqui do Pau Brasil Podcast, que é o seguinte, pessoal. Agora nas férias aí de janeiro, eu tive o privilégio de assistir ao Alexandre Maionese, Silvério Pontes, Daniela Spillman, que eu quero trazer aqui também para conversar com a gente, no grupo Gafierando. E por que eu quero falar disso? Porque a gente aqui do Pau Brasil Podcast tem um carinho muito grande com os músicos que tocam pra gente dançar. Eu que fui dançarino de salão durante muito tempo e que estou diante de um dançarino. Eu tava lá vendo o show do Maionese, quando teve um intervalinho, DJ tocando na banda, no som, e eu vejo quem? Alexandre Maionese dançando maravilhoso. E eu parei, né? Eu falei, agora eu quero Tava enganando bem, né? Maionese é um grande dançarino, dança maravilhosa. Como é que é essa história pra você, Maionese, de ser um músico que toca pra dança com uma sensibilidade de um dançarino? De onde é que surge isso? A música, ela me levou para vários lugares, né? Eu acho que eu conheço mais lugares no mundo tocando do que eu poderia conseguir viajando de outra forma. E aí também a música me levou para a dança, né? A gente tinha um grupo que chamava Esquema 7. Era eu, o Darli, o Siqueira. Claro. O Darli do Pandeiro, Siqueira. O Rubens Sete Cordas,
o Daniel Rangel, né? O Celso Ângelo, que é filho da Arli, de surdo, e mais o Felipe, que é um médico, né? Olha aí as profissões. E o Nelson Fiode, que era o violão. Sim. Violão de 6 cordas. E a gente tocava no Bufetada, ali em Ipanema. Sim. Né? Nessa época a gente fazia toda segunda-feira lá. É uma história rápida, assim, interessante, como toda história de grupo. O Felipe conhecia o dono lá, o Flavinho, aí não, meu pai falou que vocês podem vir tocar aqui, a gente foi tocar lá no domingo. Mas domingo era muito cheio. Né? E aí nós chegamos lá, muito cheio e tal, não sei o quê. Aí o Felipe, não, a gente só quer um lugar para ensaiar, para tocar, né? Para tal, não sei o quê. Você bota uma cerveja aí, não precisa pagar nada pra gente. Mas a gente queria um lugar para encontrar. E a gente passou a fazer as segundas-feiras lá no Bufetada. Primeiro dia, e o Bufetada são 2 portinhas de bar e as mesinhas do lado de fora, né? Era, né? Do lado ali do sindicato do chopp na época. E aí ele botava as mesas ali fora. No primeiro dia, as mesas dentro eram um pouco, já estavam cheias, umas 3 mesas ali fora. E depois de uns 2 meses que a gente fazia toda segunda-feira, 8 horas, de 8 à meia-noite, lotou e nós ficamos lá 8 anos. Caramba. Nesse período, o Snar Manso, meu queridíssimo Snar, pegou e abriu o CCC. Né? O primeiro, o que ainda tem hoje, né? Que teve o CCC que fechou em frente ao João Caetano, né? Que era o espaço maior. Era a escola de dança. Aí ele falou, Maionese, meu querido, aquele jeitão dele, eu vou levar você lá, Helmans, assim, eu vou levar você pra tocar com a tua galera aqui pra gente dançar. Vamos dançar chorinho. O que você toca? Chorinho, machixe. Pô, vamos lá, toca tudo lá. Eu quero tocar bolero e tal. E a gente foi tocar lá quando o CCC abriu. Né? A convite do Snar. Aí lá, eu ficava vendo os dançarinos e tal. Tem uma outra passagem antes também da estudantina, mas lá é que eu comecei a fazer aula de dança. Sim. Também, sei lá quantos anos atrás. E aí eu fiz um período, fiz um ano e pouco, parei, depois voltei mais um pouco, fiz de particular um pouco, voltei, enfim, fiquei nesse intra e acabei, a música entrou na minha vida assim. Caramba. E é legal porque isso dá uma outra percepção também para o músico, né? Quando ele entende no corpo a dança, eu acredito que isso mexa também com a forma como ele encare o salão, né? Porque a dança, talvez quando você fizer a entrevista com a Dani nossa Spillman. Querida Dani Spillman. Sim, nossa convidada que já. tem um trabalho belíssimo de doutorado em cima das gafieiras e tal. Sim. Né? E aí, acho que a grande questão é a gente entender os andamentos que os dançarinos se sentem à vontade, né? e tranquilos para dançar. Sim. Né? Porque se deixar em alguns momentos, a gente toca aquela música que não que seja correto ou incorreto, mas a gente toca mais rápido, né? Tem uma tendência, né? Então, em vez de tocar... e para dançar talvez seja um pouco menos. Então, essa percepção que você falou realmente acontece quando você começa a dançar, que você fala assim, que aí você começa, se eu vou tocar o chorinho de gafieira, né? Se eu tocar muito rápido... Ninguém dança. Não, e quando dança fica aquele negócio atropelado e ao mesmo tempo você começa a perceber que é mais bonito quando os dançarinos estão se divertindo. Estão fazendo as evoluções, né, confortavelmente, né? Nossa, que privilégio ter você, cara, na dança. E eu queria dar meu testemunho aqui, olha, eu dancei um bom tempo e o Maionese dança muito bem. Eu fiquei vendo você, fiquei muito feliz porque além de te admirar, né, pelo som que você tira, eu tive a certeza de que você tinha essa sensibilidade com a gente que dança, né, que gosta do salão. Queria mandar um beijo para Daniela Spillman. Daniela, a gente vai sentar aqui para conversar, se você aceitar esse papo com a gente, porque vai ser saborosíssimo falar do seu trabalho lindo, que aliás... Acompanhe nas redes aí o Gafierando, né? Você participa com Silvério Pontes, Daniela Spillman, um grupo maravilhoso. Tem um pianista que eu adoro, que é o Antônio. Antônio Guerra. Antônio Guerra é outro
e sofisticadíssimo. Nosso novo aquisição. especial. Ele por enquanto tá especial conosco, mas ele tá... Então manda um abração pro Antônio Guerra, que ele é gente. maravilhoso. Eu gosto muito do trabalho dele, quando pega acordeon também, ele é magnífico. Maionese, meu querido, a gente poderia ficar falando aqui horas, porque eu gosto muito de você, sabe? Eu fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite. E eu queria, encaminhando para o fim da nossa conversa, saber de você o que você tem feito de mais atual, porque eu vejo você em várias frentes aí de trabalho, né? Tem alguns que eu tenho um carinho muito especial, o Forró do Kiko, mais uma vez falando sobre dança. Aliás, também, por favor, um abraço para o Kiko Horta, que é outro também maravilhoso, que eu gostaria de ter aqui conversando comigo um dia, quem sabe. Um abração pro Kiko. Eu sei que você tá naquela coisa que é uma explosão de felicidade, que é o Cordão do Boitatá. Também. Lindíssimo, meu Deus, que alegria, que privilégio da gente ter o Cordão do Boitatá. Fala um pouquinho pra gente dos teus trabalhos mais recentes, pra nossa audiência saber do que você tá fazendo de mais atual. Então, tem assim, com choro, tem o Choro na Rua, né? Que é um esse projeto... é meu queridíssimo, esse eu tenho um carinho muito especial. Que é um projeto idealizado ali, né? E pelo Silvério Pontes, e que a gente entrou aí de cabeça nessa história, que é justamente tocar, né, formar a plateia, tocar, fazer rodas de choros em lugares que públicos, praças, né, para todo mundo, sem muita dependência, né, do dono do bar, não sei o que, pode ter o apoio, mas é justamente para fugir dessa de certa forma de uma imposição que às vezes o lugar que te contrata te coloca, né? Não, essa música, né? Pode ser limitante, em alguns momentos é legal, outros não, mas não é esse o caso, é mais para a gente ter essa liberdade de tocar a música que a gente quer, o repertório que a gente quer, da forma que a gente acha que tem que ser tocado, né? E colocar isso para todo mundo, né? Então, assim, o Choro na Rua é de 2016, então é um projeto que relativamente recente, mas que já tem aí... Já tem uma tradição. 8 para 9 anos, né? A gente ganhou em 2024 2 prêmios da música brasileira, como Grupo Revelação. E a gente até brinca que agora que a gente está se revelando. Como Grupo Revelação e melhor grupo instrumental. Bacana, bacana. E a gente ganhou esses 2 prêmios com o disco Obrigado Zé da Velha, que foi um disco que a gente fez em homenagem ao Zé da Velha. Homenagem ao nosso queridíssimo que Zé, é né? Referência, nosso professor máximo. referência. Sim. Né? Então tem esse trabalho. Tem o Choro da Ribeira, que é com o Ronaldo Bandolim. Esse eu gosto demais, né? Manda um abração. O Léo Fernandes, o Diogo Barreto, o Felipe Ornelas e o Fernando Leitz. Fernando Leitz. Só camisa 10, pessoal. Ali quem cai sempre de pé. Que é também mais ou menos dessa época de 2017, aí 2018. Eu entrei em 2018. Eles começaram lá na Ribeira, por isso que ficou o Choro da Ribeira. Você chegou a tocar na Ribeira na época? Toquei. Eles começaram primeiro lá algumas edições, depois era uma vez por mês, e aí depois eu entrei. E também a gente fez a gente concorreu com o Choro na Rua no Prêmio da Música 2024. Você em 2 grupos. Você concorrendo contra você. Concorrendo contra mim. E aí o Choro da Ribeira não levou, acabou que o Choro na Rua levou. E aí, mas também foi interessante, que foi um trabalho que a gente fez, que foi um disco que chama Improvisando, né, que é uma música do Juventino Maciel. Sim, Juventino Maciel. Que que dá nome ao disco, a gente gravou. Aliás, o Ronaldo, eu sei que ele tem um carinho muito grande pela obra do Juventino, né? E toca muita coisa dele. E aí a gente acabou gravando esse disco, que foi um disco que eu chamo artesanal, porque a gente tirava uma parte do cachê da Ribeira, pagava o estúdio e gravava uma faixinha. Pô, que legal, meia faixa. Cara. E aí depois, no final do trabalho, acabou que a gente conseguiu a distribuição pela Biscoito Fino, mas foi um trabalho que a gente fez sozinho. Artesanal mesmo, né? A gente desembolsou e fez. E ficou bacana, porque aí tem a participação do Marcos Sacramento, da Nina Vitt, do João Cavalcante, do Moisés Marques e da Ana Costa. Puxa, olha que time. E Alfredo Delpen. Olha que time.
nas músicas cantadas. E as músicas cantadas são todas autorais, né? Tem uma do Léo, tem uma da Nina, assim, não tem dos grandes, né? Compositores já consagrados. E mais uma parte para mostrar, o trabalho da galera, né? Então é um trabalho bem legal que a gente está agora fazendo isso no Renascença, uma vez por mês. A Ribeira está parada por enquanto. Essas são as duas assim, vertentes do choro, né? Daí tem o Cordão do Boitatá, que é a grande paixão do carnaval de todos nós. De todos nós, né? E que tem lá o Kiko também como líder, que estamos com... esse ano acho que foi o 29º ano de desfile do bloco, e deve ser o 20º ou 21º ano do palco, que a gente faz aquele baile. Sim. E a gente está gravando agora, pessoal, fevereiro de 2025, às vésperas do carnaval. Semana que vem você tá... Já tô no domingo lá. Aí a gente faz o baile rave, né? Eita! Porque começa às 10 da manhã e termina às 5 da tarde. Meu Deus! Mais de 20 convidados. E é a coisa mais linda do mundo esse baile rave aí, cara. Porque quantas vezes eu fiquei ali na grade, vendo inclusive atrações internacionais que passaram por lá, né? É maravilhoso, né? E é legal, Diogo, falar que é um carnaval independente, tá? É mesmo? É um carnaval que a gente acaba batalhando com... A gente fez agora os ensaios no Circo Voador, os ensaios no Bola Preta, quer dizer, agora não, 2 meses atrás, e que eles parte dessa grana arrecadada. É arrecadada para isso, e uma rede de amigos e parceiros que a gente acaba tendo, que não são as grandes, né, empresas, e que a gente faz esse carnaval lá. Desde a estrutura de palco, som, os técnicos e tal, isso tudo é bancado pelo Cordão. Pelo Cordão, meu Deus. E por essa rede de apoio que a gente consegue ali. Cara, que então, por isso que você olha ali e não vê nenhuma marca. É mesmo. É a nossa marca. Então, assim, que orgulho, é um né, privilégio, cara? É um privilégio para mim estar tocando ali, justamente porque volta nessa coisa da escolha, né? A gente pode escolher, né? Então tem o Cordão, tem o Forró do Kiko. Forró do Kiko. Que também é uma coisa que desde que o Kiko me convidou, assim, eu também é apaixonante, porque esse repertório dos forróis, né, de Jacques do Pandeiro, é gostoso demais, Sivuca, né? Que sabor, né? Luiz Gonzaga e tantos outros, né, que a gente não vai ter tempo aqui até para falar de todos eles, mas também é impressionante, que é um outro estilo de música, né? É outra parada, uma outra forma. E também tem muito a ver, e é muito a ver com a nossa dança, e né? tem muito a ver com a nossa dança, exatamente. E que está em alta, né? Demais, o forró tá demais, bombando. Cada vez mais. Nossa, mas quanta coisa bacana você tem feito, né? E deixa eu ver se falta mais alguma coisa, mas acho que não. Quer dizer, dos ativos, né? Ainda tem coisas lá que... Tem coisas que estão adormecidas, né? Daqui a pouco elas voltam, não voltam, né? Não, teve uma época que eu fiz, que é um outro lado, assim, que só um en passant, mas que eu também agradeço muito a ela, assim, que foi um lado que eu fiz muito. A gente gravou um DVD bacana com a Bia Bedran. Ah, claro. Niteroense também, né? Pois é. Que foi um trabalho que assim, eu não sei se isso tá, assim, disponível, que saiu em DVD... Mas ele chamava Histórias de um João de Barro. Histórias de um João de Barro. Então o DVD se passa num coreto. E que ali a gente faz quase 42 ou 45 músicas, todas do Braguinha. Nossa, por isso João de Barro. Por isso João de Barro. Nossa, que delícia, Maior. Então passa por aquelas marchinhas. Cara, eu vou procurar saber disso. Está disponível? Como é que tá isso? Eu vou olhar lá. Eu acho que eu tenho o DVD. Eu não sei se isso tá. Eu disponibilizado, está publicado. A Bia Bedran, né? para saber com ela. Legal. Mas foi um trabalho assim lindíssimo, fabuloso, porque a gente conseguiu uma coisa que era difícil na época. A gente ali no Teatro Vila Lobos em Copacabana. Sim. Que pegou fogo, não tá fechado, não é uma pena. A gente ficou, acho que um ano e pouco em cartaz. Que maravilha. Sexta, sábado e domingo. E dava meio teatro inteiro. E que impressionante. Delícia, como a Bia também é uma artista que delícia. Que tem. Nossa, eu me lembro da Bia. Bia, eu ainda na escola e ela indo
visitando as escolas, né? E fazendo aquelas histórias todas lindas. Eu tenho uma memória afetiva muito grande. Um beijo pra Bia Vedrance lá. Eu fui também. Você também. Assistir a Bia, então. Maionese, antes da gente encerrar, a gente vai dar uma conferidazinha na Flor Amorosa que o nosso querido Alexandre Maionese preparou, especialmente com o meu querido Gilson Verde. Maionese, meu irmão, cara, não tenho palavras para te agradecer, porque você é um artista que há muito tempo eu acompanho, né? Tem um carinho muito especial e é um sabor diferente para mim poder estar aqui falando isso para você, olhando nos teus olhos, né? Quantas e quantas rodas, quantos e quantos eventos, shows que a gente está lá no público ouvindo essa tua flauta maviosa que sempre me encantou, essa doçura que você traz no seu toque. E eu queria ter deixado aqui um registro de um pouco da sua trajetória, que é muito rica, né? Mas para dar um sabor para a nossa audiência, especialmente para os jovens que gostam da flauta, que gostam do choro, que gostam da boa música, que estão aí escolhendo os seus caminhos, terem em você uma pessoa tão bonita, um músico nosso tão querido, tão basilar, pelo trabalho extenso que você tem com a nossa música, pelo teu brilhante tempo de estudo, a tua adolescência tão feliz. Você traz pra gente tudo isso na sua música, na sua flauta, e eu fico encantado de receber você aqui. Eu só queria te agradecer muitíssimo do fundo do meu coração. Queria que você deixasse aí uma mensagem pra galera que vai te assistir no Pau Brasil. Olha. Não, então, Diogo, eu que agradeço, né? Para mim é muito gratificante poder contar um pouquinho da minha história, né? Vai fazer 44 anos, Nossa, né? Olha aí. Vai fazer 44 anos. Com um corpinho de 18. 22, 23, 22. Então eu acho que é muito gratificante também estar aqui, podendo contar um pouco e fortalecer um trabalho, né? Que é esse trabalho de registrar, eu acho que a trajetória de várias pessoas, né? De artistas importantes, de músicos, e que fica, né? De exemplo e de aprendizado, para quem, né, tem às vezes dúvida. Sim. Né? Mas a trajetória não é fácil. Não. Eu acho que não é. Mas ela traz muita alegria, ela traz muita felicidade, ela traz muito divertimento. Mas, claro, tem momentos que a gente fica, né, chateado, a gente fica triste. Isso com qualquer coisa na nossa vida. Sim. Mas é uma trajetória muito bacana. Então, assim, o que eu posso dizer para quem está procurando, está entendendo que ser músico é uma coisa bacana, é muito bacana. Né? E em detrimento, e ao contrário, até se eu tivesse escolhido só a música, né, eu acho que eu seria feliz também. Sim. Mas eu não consegui.
Para mim, eu precisava das duas. As coisas se apresentaram. As coisas se apresentaram dessa e forma. E você foi experimentando, né? Então, como também eu sei que tem gente, por exemplo, eu não tenho um hobby. Tem gente que tem 3 profissões e tem um hobby. Então, ele tem 4 escolhas ali que ele fez. Né? Eu só tenho 2. Né? Então, eu acho que é isso. E já te toma um bom tempo. Então, eu acho que é isso. A gente precisa fazer com um mínimo de coração, um mínimo de gostar. Sim. Né? Eu acho que precisa ser pelo menos 51% de gostar. De gostar. Né? Para os economistas, agora meu filho está fazendo economia, 51% das ações. Né? Isso. Os outros 49%, você pode não gostar, pode odiar, então, mas precisa ter essa chama ali, né? Dizendo, não, mas isso aqui acesa. Maionese, antes da gente ir, você falou no seu filhote aí, né? Eu queria que a gente mandasse um beijo para os teus filhos. Você tem 2 filhos, né? Eu tenho o Rodrigo. O Rodrigo. O Rodrigo, que está com 22 hoje. Ah, então já não é mais filhotinho, não, né? Já tá. E tem a Mariana, que é minha enteada, sua enteada, né? Minha filha do coração. Que você falou que inclusive participa com você no seu trabalho de engenharia também, né? Ela é o seguinte, ela é minha enteada. Então, conheci ela com 8 anos. Né? Mas ela é mais minha filha do que o Rodrigo pelo perfil. Caramba! Se parecem assim? Eu digo para os dois, eu digo para o Rodrigo que ele é meu filho mais querido, eu chamo ela de minha filha mais querida, para ninguém brigar. Né? Mas não, ela escolheu a engenharia por conta dela. Ela é engenheira de produção, trabalha com isso. Que legal. Mas ela canta muito bem. Tem um repertório belíssimo de sambas e de MPB. Que legal. Então a gente aqui do Pau Brasil tá mandando um beijão aí pra Mariana, um abração pro Rodrigo. Meu filho Noé, papai te ama. Olha aí. Um beijão pra você, meu filho. Isso, Maiô, a gente... eu vou aproveitar, né, encerrando esse episódio, dizendo que a minha iniciativa tão modesta é puro coração pela música, pelo choro, pelos nossos músicos. Eu sou professor de história, não sou músico, mas tenho esse carinho enorme por tudo de tão bonito que você, que os seus amigos, nossos colegas músicos têm feito pela nossa música, pela nossa dança. Eu queria te agradecer muitíssimo e dizer que você é sempre bem-vindo, dizer que você espalha aí com a sua flauta o som mavioso da nossa música, do nosso choro pelo mundo. Seja portador de um grande abraço aqui do Diogo Siqueira do Pau Brasil Podcast, pra galera do Choro na Rua, pra galera do Gafeirando, pra galera do Forró do Kiko, do Cordão do Boitatá, que eu quero ir ver esse baile rave lá, mais um. Tá bom, meu irmão? Eu desejo tudo de melhor para você, que a gente continue sempre junto nas rodas, sempre se vendo. Eu desejo que seja essa aí a nossa vida com boa música seguindo. Tá bom, meu querido? Não, mas vai ser, com certeza. Obrigado mais uma vez. Um abração. Outro. Gente, com isso ficamos aqui. Um abração. Tchau, tchau.